Acabou a espera, Flamengo acertou a contratação de Jorge Carrascal, jogador que é cotado para ser o reserva do Georgian de Arrascaeta. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de Mengão e Chelsea. Chegou o jogo mais importante do Flamengo no Super Mundial. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga absolutamente nada por isso. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais em nosso crescimento e é muito importante para nós. Não é inscrito? Se inscreve, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Bom, vou começar o vídeo aqui já falando do jogo de hoje, porque assim, ontem o Botafogo venceu, cara, inacreditável. O Botafogo venceu do PSG e venceu do PSG assim, dominando o PSG no jogo. O PSG, se não me engano, teve 74% de posse de bola e o Botafogo teve apenas 26% de posse de bola. Porém, o PSG tinha muito a bola, mas não conseguia fazer absolutamente nada com ela. O PSG não sabia o que fazer com a bola e o Botafogo cercando os espaços, o Botafogo atrapalhando. Cara, a gente viu um Botafogo ontem, eu até falei isso na minha rede social. O Botafogo foi tecnicamente perfeito, taticamente perfeito ontem e venceu do PSG, que é o atual campeão da Champions League, que não tomou conhecimento. Vamos falar a realidade. O PSG, ele não tomou conhecimento do Atlético de Madrid no Super Mundial, ganhou de 4-0, não tomou conhecimento da Inter de Milão na final da Champions, ganhou de 5-0 e ontem caiu para o Botafogo, perdeu para o Botafogo de 1-0. Isso trouxe um sentimento para o torcedor rubro-negro de é possível o Flamengo vencer do Chelsea hoje. É possível o Flamengo conseguir fazer um grande jogo contra o Chelsea hoje. E a gente, nós que estamos aqui nos Estados Unidos e vocês que estão no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, temos que apoiar, temos que acreditar, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Como é que eu faço a minha parte, Flazueiro? Apoiando e acreditando, cara. É apoiando e acreditando que você faz a sua parte. E é isso. Nós precisamos apoiar, nós precisamos acreditar, nós precisamos fazer a nossa parte e precisamos, acima de tudo, confiar que é possível. Precisamos, acima de tudo, confiar que dá para chegar, que dá para o Flamengo brigar para coisas grandes. Vambora, dá para passar em primeiro. E com essa vitória do Botafogo ontem, tem uma coisa que pode ser boa para o Flamengo lá na frente. O Botafogo pode ter tirado o PSG do caminho do Flamengo. É claro que ainda tem mais uma rodada no grupo deles, vai depender de como é que vai ficar a classificação, mas pode ser que com essa vitória o Botafogo ele passe em primeiro, e aí pode ser, se o Flamengo passar em primeiro aqui também nesse grupo, o Flamengo foge do caminho do Bayern de Munique e o Flamengo foge do caminho do PSG. Então, vamos ver como é que vai ficar. O importante é a gente ter na nossa cabeça que hoje o Flamengo precisa ganhar essa partida. E é claro que eu estou muito confiante numa vitória do Mengão. Bom, falar em vitória do Mengão, ontem o técnico Felipe Luiz esteve lá no estádio, Danilo também falou, Alexandro falou, o goleiro Léo Nanete também falou. E assim, cara, provável time do Flamengo hoje, o técnico Felipe Luiz, ele deve fazer algumas mudanças na equipe. Por quê? Muito se fala da possibilidade dele sacar o Pedro do time e colocar talvez um Gonzalo Plata jogando ali de centroavante, ou colocar até o Bruno Henrique, né, de titular nessa partida de hoje contra o Chelsea. Tudo vai depender de como é que ele vai entender o jogo do adversário e como é que ele vai montar a equipe em cima desse adversário. A expectativa também pela volta do Alexandro à equipe titular e a defesa deve ser aquela linha de 4 mesmo, como ele costuma fazer sempre. Eu acho que o único setor do campo que a gente imagina que não vai ter nenhuma mudança, nenhuma alteração, é o setor de meio campo, que deve vir com Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Essa deve ser a montagem do meio campo do Flamengo.
Pode ser que a gente tenha essa mudança no ataque, com a saída do Pedro e a entrada ou do Gonzalo Plata ou do Bruno Henrique, e pode ser também que a gente tenha uma mudança no sistema defensivo, talvez ele troque o Varela pelo Wesley, que ele troque o Alexandro pelo Ayrton Lucas, enfim, vamos ver como é que ele vai montar a equipe. O fato é que o Flamengo tem que ter na cabeça que hoje é possível ganhar. Hoje é possível vencer. E para você que acredita na possibilidade de vitória do Flamengo, a Fullbet está pagando R$4. É isso mesmo, 4 por 1 na vitória do Mengão. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para você que gosta de fazer uma fezinha. Corre lá na Futbet, faz sua fezinha. E é claro, sempre com muita responsabilidade, é só para maiores de 18 anos, beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre contratação, porque a informação que saiu ontem à noite do Pablo Rafael no Coluna do Fla é que o Flamengo acertou e fechou a contratação do Carrascal. O Flamengo vai pagar 12,5 milhões de euros fixos pela contratação do colombiano. Isso daria hoje algo na casa de 78 milhões, quase 79, né? 78 milhões e 900 mil reais, mais 2 milhões de euros em metas alcançadas, que dá 12 milhões e 600, totalizando aí 91 milhões e meio de reais pela contratação do Jorge Carrascal ao Dínamo. Mas, Flazoeiro, essa negociação, ela não estava suspensa. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, gente. Parece que o Jorge Carrascal não se apresentou lá. Ele não foi para lá. Teve uma mini férias, ele teria que voltar e ele não voltou. E aí isso acabou que facilitou acelerar a negociação. Isso acabou que facilitou, né, que a negociação ela acelerasse, colocou uma pressão em cima dos dirigentes do Dínamo e a expectativa é que saia daqui a um pouco o anúncio oficial dessa contratação. A informação que o Pablo Rafael traz é que o Flamengo já está ajustando os últimos detalhes, está ajustando as últimas coisas, mas que a questão de valores, a questão de tempo de contrato, a questão com o próprio Dínamo, já está tudo acertado nesses valores que foram passados para vocês. 12 milhões e meio de euros, mais 2 milhões de euros aí, a depender da sua performance. Ficou mais ou menos no meio termo, né? Porque eles queriam 15 milhões de euros. O Flamengo havia oferecido 10 milhões de euros. O Flamengo chegou a 12,5 fixo e mais 2 a depender de como o jogador vai performar aqui no Mengão. Agora, é claro, é ficar de olho na negociação, ficar de olho para ver se vai ter alguma reviravolta e na medida que as coisas forem acontecendo, não havendo nenhuma reviravolta, a tendência é que ainda durante o Super Mundial, Jorge Carrascal seja anunciado como novo reforço do Flamengo, o jogador que chega para dividir a posição do camisa 10 com o Georgian de Arrascaeta. Jogador que chega para dividir a posição de camisa 10 com o Arrascaeta. Vamos ver como é que vai ficar também essa situação, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e vai ser muito importante para nós. Você não paga absolutamente nada por isso, você não vai pagar nada por isso, e vai estar ajudando aqui o nosso trabalho, tá certo? Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa o like. Lembrar vocês que hoje, a partir do meio-dia, você tem um encontro marcado comigo. Nós vamos fazer uma live de pré-jogo lá da entrada do estádio, trazendo todas as notícias, todas as informações. Lembrando que é meio-dia aí no Brasil, não é meio-dia aqui não, meio-dia aí no Brasil. A gente já vai começar a live e vai trazer todas as informações, todas as notícias, tudo que vai estar acontecendo entre Flamengo e Chelsea nesse jogo de hoje, tá bom? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Rapaz, agora acabou a enrolação, irmão. O Mengão foi lá e cravou a contratação do Jorge Carrascal. E deixa eu te dizer, eu estou empolgado. Sim, senhor. Pode até ter gente fazendo cara feia, dizendo, é só reserva do Arrascaeta. Mas vou falar uma parada do fundo do coração. Quem não enxerga a importância dessa contratação, não entendeu nada do que é ser Flamengo em 2025. Pô, irmão, tu já parou para pensar o que é ficar sem o Arrasca por 5, 6 jogos? Já viu como o time sofre quando ele está machucado, suspenso ou jogando em meia bomba? A criação trava, o toque refinado some, e a gente fica dependendo de ligação direta e bola cruzada. Então trazer um cara cascudo, técnico, acostumado com pressão, para dividir essa responsa com o nosso maestro uruguaio, é mais que reforço.
É blindagem de elenco, é ambição de título. E o Carrascal, parceiro, esse não é qualquer um, não. Tem cancha de Libertadores, jogou no Evo, jogou na Europa, é driblador, é ousado, tem aquele DNA que a gente gosta, de jogador que não se esconde. Pode até oscilar, como todo meia ofensivo criativo, mas quando ele acerta uma jogada, é coisa linda de ver. Agora, falando na grana, 78 milhões de reais fixos mais bônus. É grana? É, mas o Flamengo não é mais aquele clube quebrado, que vendia o almoço para pagar o jantar. A gente tem receita, tem planejamento, tem camisa pesada, e um elenco que precisa ter banco de nível titular. E vou te falar, pagar isso num jogador que pode decidir jogo de mata-mata, que pode fazer a diferença numa semifinal de Libertadores ou de Super Mundial, não é gasto, é investimento. Aliás, Super Mundial, né? Oh meu Deus do céu, que clima! De final de Copa do Mundo que está isso aqui. O Botafogo meteu um X0 no PSG, e aí, meu parceiro, sabe o que isso significa? Que dá para sonhar, sim, que dá para encarar o Chelsea de igual para igual. Se o Botafogo travou o Mbappé, Hakimi e companhia, porque o Flamengo, que tem Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Johnson, Pulgar, e agora esse banco parrudo com Carrascal, não pode travar o Chelsea? E mais, se a vitória do Botafogo jogar o PSG pro outro lado da chave, e o Mengão passar em primeiro, melhor ainda, irmão, vai abrindo caminho, vai ganhando moral. E, olha, só do Felipe Luiz cogitar mudar o time talvez sacar o Pedro. Talvez botar o Bruno Henrique, talvez entrar com o Cota já mostra que ele está ligadão no jogo, pensando taticamente. Isso é Flamengo, isso é mentalidade de time grande, respeita a tradição, mas se adapta para vencer. E aí, com o Carrascal já chegando, com o elenco se encorpando, meu coração já começa a bater diferente. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos, é que quando o Flamengo se organiza fora de campo, e reforça onde precisa, dentro de campo ninguém segura. Agora é hora de apoiar. Hoje tem Mengão contra o Chelsea. Hoje é dia de cantar até ficar rouco, seja na arquibancada, seja do sofá. Hoje é dia de carregar esse manto como escudo de guerra. Porque o Flamengo, meu irmão, não joga só futebol. O Flamengo joga com a alma de 45 milhões. E com Carrascal no elenco, com fé na vitória e com o Chelsea no radar, o céu é o limite. Vamos para cima, porque isso aqui é Flamengo.